Alô, alô. Bom dia, irmãos. Vamos lá. Vamos dar um bom dia como se fosse bem calor hoje, hein? Bom dia, irmãos. Pessoal que está nos assistindo também. Maravilha, né? Vocês estão aí debaixo da coberta. Tá bem aí, tranquilo. Mas vocês que vieram hoje, vocês estão de parabéns, viu? Muito, muito legal. Como faz a diferença nós olharmos rosto a rosto, né? E o pessoal que está nos assistindo só está vendo. Ô Paulo, só está me vendo, né? Só está me vendo. Então só está vendo o pastor aqui. Ok. Se não gosta do pastor, só está escutando, né? Desliga a imagem e só fica escutando. Muito bem, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês. E eu gostaria que essa palavra fosse uma palavra de encorajamento para o seu coração. Então fica uma pergunta que é o tema da nossa mensagem de hoje. Onde encontrar encorajamento? Ok? Muito bem. Eu quero começar perguntando para vocês hoje como vocês estão. Não vale falar, eu estou com frio. Como vocês estão? Como está dentro de você? Como está a sua relação dentro da família? Como está você e Deus? Acho que é um pouquinho isso que eu gostaria que você pudesse pensar e, quem sabe, até responder isso dentro do seu coração. Muito bem. Deixa eu perguntar aqui, vocês gostam de receber encorajamento? Quem que gosta de ser encorajado? Oxe, 100% aqui, hein? Maravilha. Agora outra pergunta. Você gosta também de encorajar os outros? Quem que gosta de encorajar os outros? Opa, agora diminuiu, viu? Tem gente que gosta de receber encorajamento, outro gosta de receber e encorajar os outros. E aqueles que gostam de encorajar, mas não sabem como fazer. Será que tem alguém assim? Ok. Eu gosto de encorajar, mas eu não sei como fazer esse negócio não. Não sei se acontece com você que às vezes, em vez de você encorajar, você mais desencoraja do que encoraja, né? Você quer soltar uma boa palavra, mas daqui a pouco você olha na cara da pessoa e ela está lá assim bem, parece que mais prostrada do que antes. Muito bem. Hoje eu quero praticar com vocês isso. Vocês topam? Vamos lá? Então, a prática de hoje, nesse momento, nós vamos fazer 3 coisas. A primeira, nós vamos dar uma palavra de afirmação, assim, uma palavra que venha do teu coração, para alguém. Não fica assim, elaborando demais, né? Mas fala o que está aqui no seu coração, uma boa palavra de afirmação, ok? Então essa é o primeiro desafio, faz isso aí com uma pessoa. Depois, vamos dizer assim, uma ou outra, tá? Uma palavra de afirmação, ou você poderia fazer uma oração por essa pessoa. Será que dá? Aí, nessa oração, se você optar por uma oração, você faz uma oração relâmpago. Já viu oração relâmpago? Alguém já fez oração relâmpago? Jesus me abençoa. Pronto, acabou, né? Então, essa oração relâmpago vai ser assim: Senhor, mostra o que orar para essa pessoa. Só isso. E escute o teu coração. E você faça essa oração
encorajando esse irmão, essa irmã. Então, são essas duas coisas. Vamos fazer isso? Tá? Vocês que estão nos assistindo, se você está dirigindo, você está viajando, faça favor, não vai dar para fazer isso. Só se tiver alguém perto de você e não feche os seus olhos, né? Às vezes a gente está viajando, aí a Noemi fala assim, você quer que eu ore ou você ora, né? Aí a gente está tão acostumado que quando a gente ora, a gente já fecha o olho e ainda dirigindo, né? Mas se você está viajando, pensa em alguém e em algum momento que você tiver oportunidade, você faça isso. Se você está em casa, está aí com a esposa, está com os filhos, talvez podia fazer isso aí na sua casa, né? Faz um grupinho aí. Nós vamos ter agora uns 5 minutinhos para a gente fazer isso na prática, agora, gente, tá? Então, não tenha vergonha. Ah, pastor, eu sou daquele grupo que eu gosto de encorajar, mas eu não sei como. Hoje você vai dar um passo de fé, tá bom? Ok, então vamos fazer o seguinte, ajunta aí de duplas, tá? Não tem problema que seja marido e esposa, melhor ainda. Porque a esposa conhece bem o marido e o marido conhece bem a esposa. Dá para fazer uma oração legal de encorajamento. Dá para dar uma palavra legal de encorajamento. Ok? Vamos lá, ajunta aí de 2 em 2. Não deixa ninguém abandonado, sozinho, sozinha. Vai com alguém. Irmãos, não é para contar a vida toda, porque senão não vai dar, tá? Só Deus me mostra aqui o que eu devo orar ou que palavra de encorajamento eu devo dar. Vamos lá? 5 minutinhos. Dois minutinhos.
Mais um minuto. Ok. Se não deu tempo, quem é da família, continua lá em casa. Vai ser legal, hein? Deixa eu perguntar aos irmãos. Como você sentiu ao ser encorajado com uma palavra, ou com uma oração, ou com as duas coisas? Como que você sentiu? Me ajuda aí. Bem, muito bem. Olha, legal. Alguém mais? Algum marido aqui que foi encorajado, como é que sentiu? Alguma esposa aqui que foi encorajado pelo marido, como é que sentiu? Não sentiu nada? Então nós vamos fazer tudo de novo. Eu disse aqui no começo que nós íamos praticar e nós iríamos fazer de 3 maneiras. Uma palavra de encorajamento, uma oração também de encorajamento, aquilo que Deus mostrar no seu coração, né? E a terceira maneira, dá um abraço nessa pessoa que você orou e você abençoou. Dá um abraço. Às vezes a gente não consegue dimensionar o que uma ação pequena desse tamanho pode produzir na vida de uma pessoa. A gente não tem. A gente às vezes nem percebe o que um abraço pode fazer. Muito bem, irmãos. Vocês sabem que o encorajamento está na pessoa de Deus. Deus é um tremendo encorajador. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, faz-se encorajador para todos nós. O encorajamento está na própria palavra de Deus. E é a palavra de Deus. Quando Deus nos encoraja, vem junto a capacitação, vem junto a provisão para o desafio que nós estamos precisando e os desafios daquilo que a gente está enfrentando. Um grande problema é que nós precisamos ver essa provisão. Esse é um grande problema. Um outro grande problema é que nós não obedecemos o que a palavra de Deus pede para a gente fazer. Mas Deus quer que cada um de nós confiemos nele, creiamos nele, tenhamos fé nele e na sua palavra.
O povo de Deus via essa provisão todo santo dia quando estava andando no deserto. Mas sabe o que eles faziam? Reclamavam, murmuravam. Graças a Deus que não tem ninguém assim, né? Reclama e murmura. Se tem, ainda acha que falta, né? Se acha que falta, ainda também reclama. Nesse frio, nossa, a gente vai passando a idade, parece que o nosso termômetro interno, a nossa quentura interna não funciona muito bem. A gente vai sentindo mais frio, né? E como a gente reclama. Nossa, como está frio hoje, né? Ai, eu gosto do calor, né? Chega no calor, mas que calor desgraçado, né? Seria bom se tivesse um ar-condicionado em casa. Nunca está bom. Ah, começou a chover, já está chovendo, né? Esse é o coração, e a gente olha o Velho Testamento, o povo de Deus era um povo assim. 40 anos o povo de Deus no deserto, e Deus permitiu tudo isso para lapidar, para santificar. Hoje, nós queremos ver com cada um de vocês sobre encorajamento que Deus proferiu para Josué. Daqui de cima eu estava escutando já, alguém estava encorajando aquela palavra de Josué: ser forte e corajoso. Nós vamos ver o conteúdo dessas tão boas palavras para um homem que teria de levar o povo para a terra prometida. Vamos lá? Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. Josué 1, 1 a 9. Eu vou fazer a leitura aqui na versão revista e atualizada de Almeida. Você, se tiver NVI, NVT, também tranquilo. Mas nós vamos olhar nessa versão, versículos 1 até 9 do capítulo 1. Olha só o que diz o texto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não fui como Moisés, como fui como Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres cuidados de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu estava meditando nesse texto, eu falei assim: nossa, eu queria escutar isso de Deus. Assim, audivelmente, como Josué escutou aqui. Não é uma palavra, ou seja, não são palavras, mas é fascinante de encorajamento.
Quem é que gostaria de escutar isso do próprio Deus para você? Ok. Então, abra lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Deus está dizendo já. E eu quero que essa palavra que foi dita para Josué, seja uma palavra também que seja para você nesta manhã. Amém? Irmãos, grandes desafios exigem coragem. Josué foi escolhido para substituir o grande líder Moisés. Após a morte de Moisés, Deus fala com Josué, animando-o, encorajando-o. Interessante notar que aqui nesse texto, a conversa em primeiro lugar aponta para uma coisa importante. Na verdade, são várias coisas importantes. A primeira, vencer o luto. Moisés tinha morrido. Fizeram luto 30 dias. Aí todo o povo podia ficar sentindo, ai, coitadinho de nós. E agora? Saímos lá do Egito e vamos ter que ir para a terra prometida. Passamos pelo deserto, maior perrengue. E agora? Moisés morreu, como é que fica? Precisa vencer o luto. Agora o povo estava sem o seu líder, sem o seu guia. É interessante a gente notar uma característica na vida de Moisés. Moisés, ele é lembrado por muitos do seu povo que esse líder intercedia pelo povo diante de Deus. Quando Deus ia proceder a alguma ação, porque esse povo era de dura cerviz, incontinente, murmuradores, Deus queria trazer um juízo. O que Moisés fazia? Ele ia interceder pelo povo. E com essa intercessão, nós vemos que muitas vezes, nessa intercessão, aplacava a ira de Deus sobre o povo de Israel. Talvez ali, nessa geração, tinha conversa mais ou menos assim: se não fosse Moisés, que intercedeu pelo povo, que intercedeu pelos meus pais, que eram daquela época, Deus teria já destruído eles, e nem eu, e nem minha esposa, meus filhos, estariam aqui. Deus disse: Moisés, meu servo morreu, prepare-se. Essa é a primeira coisa importante, irmãos. A segunda coisa importante é estar aberto às mudanças. Não significa quebrar, diluir ou abandonar os princípios. Esses princípios devem ser mantidos. Agora, o jeito que se faz pode mudar. Irmãos, alguma vez você falou uma verdade que, em vez de ajudar a pessoa, botou ele mais lá para o chão? Já fez isso? Alguma vez aconteceu com você? Sabe, muitas vezes a verdade que é verdade tem jeito de ser dita. Às vezes aquela verdade foi maldita. Em vez de levantar a pessoa, afunda mais. Nós, irmãos, precisamos olhar os princípios que não devem ser mudados. Mas nós devemos estar preparados para a gente fazer as mudanças que são necessárias, sem afetar a base, sem afetar o alicerce. Olha a situação. Moisés conduziu um povo obstinado, incrédulo, idólatra, murmuradores, onde Moisés tinha que conseguir pão, tinha que conseguir carne,
tinha que conseguir água. Andaram 40 anos no deserto. Olha só, Moisés, 40 anos no deserto com um povo assim. E este povo presenciou milagres nunca vistos antes. Deus fez tudo isso com o desejo de levar esse povo a ter uma vida santificada. Agora, irmãos, quando nós olhamos este texto, agora com Josué, sem deserto, sem maná, sem Moisés, mas com o mesmo objetivo: conquistar, alcançar a terra prometida. A gente não pode esquecer o seguinte, irmãos, que as roupas, as sandálias, as tendas não envelheciam. Já pensou? Esse presente de Deus a este povo. O povo não precisava se preocupar com essas coisas. Deus estava suprindo com comida, roupa, moradia. E olha só, irmãos, no deserto durante o dia, sol escaldante, havia coluna de nuvem. E à noite, você sabe que no deserto à noite é frio, tinha coluna de fogo. Agora Deus levanta um novo líder. Um novo jeito de liderar diante de uma situação nova, diferente, desafiadora. Agora, fora do deserto, um grande desafio: precisavam transpor o Jordão. Agora, numa nova realidade, com um novo líder, mas com a mesma missão: continuar aquilo que Deus tinha deixado para Moisés, chegar à terra prometida. A missão continua, e Deus é o mesmo Deus. Terceiro ponto importante: devemos estar abertos para as implicações dessa mudança. Diante dessa realidade que Josué estava enfrentando, sem maná, sem coluna de nuvem, de fogo, sem deserto, sem o líder maior, agora um povo mais maduro. Agora uma nova geração. Irmãos, se não estiverem abertos diante dessa nova realidade, coisas que eles não pediram, mas teriam de enfrentar, precisariam ter flexibilidade, tinham que sair da meninice, tinham que crescer, porque se isso não acontecesse, irmãos, grande risco de aquela geração levar mais 40 anos para entrar na terra prometida. Mudanças são necessárias. Agora, quarto ponto: o que é que está mudando nessa nova realidade pós-pandemia, nessa nova geração? O que é que está mudando? O que é que está mudando nas igrejas evangélicas? O que é que está mudando na igreja Holiness do Brasil? O que é que está mudando na igreja Holiness do Bosque? Vocês estão percebendo alguma mudança? Quero mencionar só algumas coisas que talvez possa nos ajudar a compreender todo esse movimento que nós estamos enfrentando. Deus mandou para a igreja do Bosque um lugar chamado Jundiaí. Nós não pedimos Jundiaí. Nós estamos pedindo sobre 3 lugares: Jundiaí, Porto Alegre e alguma região lá no Nordeste. E Deus, nesse tempo de oração, Deus o que fez?
mandou Jundiaí. Então nós não tínhamos nenhuma sombra de dúvida que deveríamos plantar uma igreja lá. Olha só, a igreja abraçou esse desafio. A igreja Holiness do Bosque compõe uma equipe pastoral e pastor Marcelo Kubotso, juntamente com a esposa, seu filho, vieram para cá, desenvolveram um ótimo trabalho com os jovens. Irmãos, olha só, não mérito dele, mas a graça de Deus é tremendo. Com esse movimento, levanta 2 jovens dessa igreja que se consagram para ser missionário e para ser pastor. E eu não duvido que talvez tenha mais pessoas. Não é mudança isso, irmãos? E a igreja investindo pesado na formação deles. A igreja do Bosque entra no desafio do discipulado. Não é coisa nova, irmãos. É o que Deus vem pedindo sempre para a sua igreja. E de fazer discípulos. Outro grande desafio, uma igreja simples. A gente está vendo também a igreja investindo pesado. A própria igreja, irmãos da própria igreja investindo. Mudanças estão acontecendo, não só físicas, mas também no nível espiritual. Domingo passado eu fiquei assustado, quanta gente nova na igreja. E os irmãos não sei se perceberam, pessoal tudo aqui da vizinhança. Não é o mover de Deus? Não é o toque de Deus? O que é que está mudando na igreja Holiness do Bosque? Outra coisa que está acontecendo. Irmãos, vocês se lembram quando tinha os bancos aqui? Primeiro domingo, não tinha lugar para sentar. Eu lembro que tinha que botar um monte de cadeira lá no fundo. E se bobear, depois do vidro ainda. Hoje o que está acontecendo, irmãos? Muitos daqueles que estavam conosco, não estão conosco. A pandemia, olha só, o pastor também carrega essa síndrome de Adão. A gente precisa culpar alguém, né? A pandemia é a culpada. Muitos estão ainda com temor por causa dessa doença. Mas também muitos acostumaram a ser cristãos assistindo o culto pela TV. Domingo passado o pastor Ginovo falou sobre isso. E perdemos aquela coisa preciosa, a comunhão. Ah, pastor, eu tenho medo, porque se eu for lá, eu vou transmitir Covid para o pessoal. E é sempre assim, né? Vai dando essa desculpa. Não vem para cultuar a Deus junto com os irmãos, mas vai para o shopping, vai para lá, vai para cá, vai para o supermercado. Irmãos, como é importante a gente enxergar essas mudanças que estão acontecendo e a gente avaliar essas mudanças e ver, irmãos, como é importante estarmos preparados para as implicações que essas mudanças estão trazendo no nosso meio nos dias de hoje. Muito bem, a gente olha aqui nesse texto que o ânimo que Deus deu para Josué é algo fantástico. Olha o versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e teu servo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Às vezes, irmãos, esse texto é mal interpretado. E muitos acham que
usa esse texto, né? Onde eu pôr a planta do meu pé vai ser meu. Já ouviu isso aí já? Você vai lá e bate. Isso aqui é meu. Porque lá em Josué está falando isso. Onde eu botar a planta do meu pé será meu. Mas nós esquecemos de olhar o versículo 4. Olha só o que diz. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar no oeste. Fora desse limite, não tinha promessa nenhuma. É nesse limite, onde Josué pôr a planta do pé, Deus prometeu, será de vocês. Há uma delimitação. E nessa delimitação, tem a promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir. Olha só o versículo 5, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só o que Deus está falando para Josué. Ninguém, não tem um ser humano na face da terra que vai poder resistir todos os dias da tua vida. Olha só, ele diz assim: como fui com Moisés, serei contigo. Nem mais, nem menos. E Josué foi discípulo de Moisés. E olha só essa palavra: não te deixarei, não te desampararei. Onde é que nós vemos esse texto, além daqui? Onde é que a gente vê isso aí? Mateus 28, 19 e 20. São as mesmas palavras. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Na versão atualidade, estarei com vocês todos os dias. Como está dito aqui, não te deixarei nem te desampararei. A palavra que foi dita a Josué lá naquele tempo é a palavra para nós agora, hoje. Amém, irmãos? Olha só, em Hebreus repete a mesma coisa. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Tremendo isso, irmãos. Está aqui a mesma palavra de ânimo para nós, discípulos de Jesus, nos dias de hoje. Encorajamento para quê? Irmãos, o que Deus começa, Ele termina. Para isso, eu e você, nós temos o grande privilégio de ser instrumento nas mãos de Deus. O que Ele promete, Ele cumpre. Interessante observar que Deus, Ele dá a sua própria palavra e a maneira como eu e você devemos olhá-la. Entendemos que para levar a sério a palavra de Deus, precisa ser forte e corajoso. Precisa ser forte e corajosa. Olha Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Para o quê? Olha só o que diz o texto. Para
teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e muito corajoso. Para que dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Com o seguinte objetivo: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você vai lendo a caminhada de vida de Josué e você vai descobrir que ele leva a sério a palavra de Deus. Era um homem bem-sucedido. E quando a gente olha os desafios que muitos homens da Bíblia enfrentaram, você vai perceber uma característica. Eles levavam a sério a palavra de Deus. Muito bem, vamos concluir. Nessa chamada de Deus, nesse encorajamento que foi dado a Josué, nós vamos entender primordialmente qual é a base, qual é o alicerce. Olha só, começando aqui do versículo 7 até o versículo 9, como já comentamos, para Josué, ele precisava ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer tudo quanto a lei, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe o que significa isso, irmãos? Fidelidade. Não é assim, vou mentir ou não vou mentir. Você sabe que nós somos bons para essas coisas, né? Você sabe que não é para mentir, mas você mente. Para a gente escapar, falar, não, pastor, eu não menti, eu falei meia verdade. É fidelidade. Nem para a direita, nem para a esquerda. É andar nos trilhos. E olha só, a promessa é que vai ser bem sucedido. E olha só, versículo 8, o que Deus fala ainda para Josué: não cesses de falar desse livro da lei. Não pare de proclamar essa palavra que traz vida. Não pare de dar seu testemunho daquilo que Cristo produziu na tua própria vida. Não se cale, não cesses de falar. E ainda, ele fala assim: antes, medita nele dia e noite. Pensa na palavra, pensa naquilo que Deus está falando no teu coração. Medita, rumina aquilo que Deus está falando para você. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Outra vez, nos chama a fidelidade. É fazer tudo quanto está escrito aqui. Aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Tem coragem de levar o Senhor por onde você anda? Tem coragem de convidar Jesus a participar das coisas que você pensa? Tem coragem de dizer para Jesus: escuta o que eu digo? Quando está na igreja a gente diz coisa muito boa, né? Jesus, escuta não o que sai da minha boca, mas o que está dizendo lá dentro do meu coração. E o que eu quero dizer aqui, irmãos, nesse texto, que Deus encoraja Josué, nós vamos perceber que tem um alicerce importante para que esse encorajamento seja algo que vai produzir
na sua vida, na minha vida, ser um cristão bem-sucedido, não só questão financeira, mas bem-sucedido no caráter. Ontem lá em Jundiaí nós falamos sobre José com Potifar. Conhece a história? Esse menino de 17 anos, irmãos, firme diante de uma proposta indecente. A palavra desse jovem, vê, não tinha Novo Testamento. Ele fala assim para aquela mulher que se oferece para ele: como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? Irmãos, da onde vem isso? Não vem de convicções firmes de quem é o Deus dele. Aqui a gente vê na vida de Josué qual a convicção que tem este homem de Deus: cumprir o que a palavra de Deus diz. Essa é a base. Irmãos, pode ter certeza que a gente anda na fé, nesse caminho de fé, e que quando a gente faz isso, Deus vai abençoar. E não pense que a bênção vai ser do jeito que você quer. Porque veja bem, quando José, ele faz aquela declaração e agrada o coração de Deus, sabe o que aconteceu com ele? Pensa que vieram um monte de gente e colocou ele lá em cima? Não, ele foi para a prisão. Potifar jogou ele na prisão. Mas Deus estava preparando esse jovem para alcançar um posto que nenhum outro poderia alcançar. E Deus deu essa bênção para ele. Ele foi o segundo no Egito, abaixo somente de Faraó. Desse tempo de José para frente, Egito nunca mais foi o mesmo. Então Deus prepara. Então, irmãos, o que você semeia? Semeia coisas boas, semeia praticar a palavra de Deus. Porque tem uma promessa, e essa promessa não é só lá para Josué, só para o Velho Testamento, é uma promessa hoje, como diz em Mateus 28. Vão, façam discípulos, estou com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Se a gente tem isso, irmãos, não precisamos de mais nada. Amém? Deus nos ajude. O encorajamento, como a gente fez hoje, é um negócio gostoso, né? Mas interessante que o encorajamento de Deus tem uma base que é inexpugnável. Palavra de Deus. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado. Essa sua palavra, exemplo deste servo do Senhor, que sai da sua própria boca tremendos encorajamentos, uma chamada para um grande desafio, mas que o Senhor, quando encoraja, prepara o caminho, prepara o trilho, e este é andar na sua palavra, fazer tudo aquilo que o Senhor pede para fazer. Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje também é possível isso acontecer, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a promessa que o Senhor está conosco. Ajuda-nos a agarrar a essa maravilhosa promessa. E junto com isso, nos ajude também a andar firme nos teus propósitos, na tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém.
Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Obrigado. Vamos pôr no nosso coração que a gente seja aquilo que já está em Deus, sejamos também bons encorajadores. Uma boa palavra, uma oração, um abraço. Eu acho que também existem outras formas, né? Vamos usar a criatividade. Então gostaria que a gente pudesse ser assim e para a nossa própria vida, vamos olhar com muito carinho e praticar essa palavra de Deus. Amém? Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.